até porque está na terceira colocação do Grupo C. O pequenino Central Córdoba da Argentina, que não era nada, foi a casca de banana no caminho do Flamengo, né? Tem 11 pontos. 11 pontos praticamente classificado aí. Ele deu do Equador 8 e o Flamengo 5. Podendo fazer 6, o máximo que pode chegar é a 11, né, Berna? O Central Córdoba matematicamente não está classificado ainda, mas deve se classificar. Né? A questão do Flamengo é muito simples. É um papelão já o do Flamengo, né? Nessa fase de grupos da Libertadores da América. É ridícula a campanha do Flamengo. Tá? O Flamengo está num grupo fácil, muito fácil, aliás, com times bem limitados. O saco de pancadas da Libertadores está no grupo do Flamengo, que é o Deportivo Táchira. Então a conta é a seguinte, imagine só, tendo que fazer conta nesse grupo. Ganhar os 2 jogos do Maracanã, LDU e Táchira, e fazer 3 gols de saldo nesses 2 jogos. Aí se classifica. Se ganhar os 2, classifica. Mas assim, ao fim da picada tem que fazer conta. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, rubro-negros. Eu acho que teve uma vergonha, perder em casa para o Córdoba. Empatar com a LDU fora não é uma vergonha. E empatar para o Córdoba fora é um resultado ruim, pelo tamanho da importância do Flamengo, mas não é um absurdo do jeito que foi o jogo. Então teve um resultado patético, que foi perder para o Córdoba em casa. É um absurdo. Esse jogo foi, assim... E outra coisa, se ganhar a Libertadores, como o River Plate uma vez classificou em 16º, com uma campanha com 6 ou 7 pontos, coisa ridícula, e foi campeão... Isso aí sai na urina. Sai na urina, exatamente. Mas assim, tem que fazer conta com esse grupo, com o elenco que o Flamengo tem. A campanha é ruim. É horrível. Mas assim, eu acho que vergonha foi um resultado. Vamos ver se essa campanha ruim reflete na chegada de público ao Maracanã. O jogo é 9h30 da noite, hein? Quem está lá? Mama Jéssica! Jéssica Dias, prontinha para trazer as informações para a gente. Boa noite, Jéssica. A má campanha do Flamengo vai refletir na presença do público logo mais, não? Na presença não, Cacá. Boa noite, um abraço para você, para o Vitão, para o Berna, para todo mundo que está acompanhando o Bola. Na presença não, os ingressos estão esgotados. Nós teremos lotação máxima aqui do Maracanã, pelo menos de forma antecipada, o torcedor já garantiu seu ingresso. Só que a atmosfera vai depender muito do que vai ser a partida. O Berna já falou, o Flamengo chegar até aqui, dependendo desses 2 resultados para poder se classificar às oitavas, já deixa o torcedor bastante incomodado. Ele vai começar o jogo, é claro, apoiando, acreditando, mas, meu amigo, lá para os 15 do segundo tempo, quando o Flamengo já estiver ali mais para a reta final do jogo, se não estiver fazendo o que precisa ser feito, o dever de casa, a atmosfera que inicialmente deve ser de apoio, pode virar um caldeirão de pressão para o rubro-negro essa noite. Então, presença nós teremos. A postura do torcedor é que vai depender do jogo, viu, Cacá? O primeiro jogo 0-0, mas é uma boa notícia essa que a Jéssica tá trazendo, que vai ter o apoio da torcida maciça, de forma Tem que ter, né? Tem que ter o tempo todo ali. E o conjunto de torcidas organizadas do Flamengo ali fez um manifesto, Contra né? a selfie. Contra a selfie. Falando, ó, lugar de celular é no bolso, meu irmão. É pra gritar até o fim, é pra cantar. Né, Jéssica? Teve isso, né? Essa é a praga que acontece em show musical, acontece em jogo de futebol, a praga da selfie. É uma coisa... Acho que só no Brasil que acontece isso, é inacreditável. Mas, enfim, o que mais que temos de novidades aí do Mengão, Jéssica? Pois é, e toda essa situação, então, envolvendo o jogo, né, e essa questão da postura das organizadas. A gente está aqui no setor, que é o setor sul, né? Não é o setor onde entra a torcida do Flamengo. Faltam aí 3 horas para o início da partida, um pouco menos. Então o torcedor ainda está se movimentando, chegando ao estádio. Aqui entra o torcedor da equipe da LDU, é onde está liberado aqui para a imprensa seus links, enfim. Então, essa movimentação nem reflete muito o que nós vamos ver nas arquibancadas logo mais. O Flamengo é essa situação aí, terceiro colocado do grupo, está a 6 do líder, que é o Central Córdoba. Se perder hoje, está fora. Se empatar, ainda não, mas fica com a calculadora na mão. O técnico Felipe Luiz está numa situação desconfortável, sim. Ele, inclusive, segue sem poder contar com o Gonzalo Plata, né? O atacante só deve voltar para o Mundial de Clubes. Então, pelo menos 5 jogos aí no qual ele não fica à disposição do treinador. Além disso, o Pulgar e o Alan, que é até reserva, né? É uma opção de banco, também estão lesionados e não ficam à disposição. Com isso, o Everton Araújo deve ser titular essa noite. Mas para o ataque, o Kaká,
tem situação de também compor ali, porque o Pedro, né, ele foi poupado, inclusive, diante do Bahia, deve começar novamente no banco de reservas numa situação de também cadenciar a carga de jogos do Pedro, que está voltando de uma lesão extremamente séria. E aí tem uma possibilidade de composição de ataque, o Bruno Henrique sendo titular com o Pedro correndo por fora. A questão do lado direito, o Michael também não anda no clube, e aí o Juninho poderia compor. Então, para desenhar tudo isso que eu estou falando, a gente já coloca na tela e para que a gente possa conferir, né, esse time no desenho, como deve ficar. Não é ali uma super novidade, mas o Rossi é o goleiro. Na lateral direita, voltando o Wesley. E a questão da dupla de zaga do Flamengo, que acaba acontecendo meio que um rodízio ali. O Danilo, ele sempre corre por fora porque joga nas duas posições da zaga. Então, Léo Ortiz e Léo Pereira ou Danilo, com o Alexandro na lateral esquerda. Everton, Araújo, De La Cruz e Gerson, junto com o Arrascaeta, esse meio campo. E aí a questão do ataque é ou o Juninho e o Bruno Henrique ou o Pedro, né? Ou ainda o Juninho, né? Na posição também dele, que é a de centroavante. Então, esse é o provável time do Flamengo. A gente já falou dessas baixas aí por DM. O Vinha, um cara que já está lá há um tempo também. E o Flamengo vem nessa situação para enfrentar a equipe da LDU. Como a gente fala, né? Aqui no Rio, por exemplo, hoje está um clima agradável, a temperatura está ok. É um jogo de quarta-feira, de quinta-feira, né? Essa semana tá muito jogo, mas é um jogo de um horário que geralmente o torcedor chega feliz, contente. É Libertadores da América, é sempre uma atmosfera diferente. Quando chega nas fases mais decisivas, tem aquela rua de fogo, como a gente viu ontem a torcida do Botafogo fazendo o seu esforço ali também para incentivar o time antes do jogo. Só que agora é um clima de tensão. O que a gente sente, Cacá, por aqui é uma tensão no ar. Nas redes sociais, o torcedor falou que não dormiu, não comeu e não praticamente trabalhou. O pessoal hoje vegetou no trabalho só esperando o momento da bola rolar. A gente lembra que a partida acontece às 9h30 da noite. Ô Jéssica, esses tropeções últimos do Flamengo respingam de que forma na permanência do Felipe Luiz? A imprensa aí do Rio está tratando do assunto, a torcida está preocupada com a permanência dele ou não, Jéssica? Por enquanto não, Cacá. Acontece que assim, o Felipe Luiz, ele chega num momento no Flamengo, né, onde o torcedor também já estava bastante machucado, receoso com tudo que vinha acontecendo, com uma sequência de treinadores, acho que desde o Sampaoli e a saída do Dorival e tudo aquilo que aconteceu com o Flamengo lá em 2022, digamos assim, final de 2022, virada de 2023. Então, o torcedor do Flamengo, ele gostou muito quando o clube anunciou o Felipe Luiz para treinador. Acontece que o Felipe Luiz, ele está iniciando a sua carreira de treinador do Flamengo, né? A gente lembra que ele era jogador, se aposentou, foi para a comissão técnica, foi para a equipe sub-17, subiu para o sub-20 e agora está na equipe profissional do Flamengo. O Flamengo hoje, a diretoria, dá total, lembrando que é uma diretoria nova, dá total respaldo pro Felipe Luiz, tanto que antes mesmo da eleição já tinha anunciado que ele seria o treinador caso se concretizasse ali os mandatários para esse novo triênio, né? Que o Flamengo, se eu não me engano, é triênio com relação à diretoria. Então já tinha confirmado, é o Felipe Luiz. Só que agora a questão de não estar bem na Libertadores gera um incômodo, mas ainda há um respaldo para o trabalho do treinador. Tanto que um membro da comissão técnica dele, né, auxiliar, foi demitido essa semana. Pelo menos 4 nomes estiveram na mesa ali, indicados pelo Felipe Luiz. E o Flamengo contrata o Rodrigo Caio, que é um ex-jogador também, zagueiro, para integrar essa comissão técnica e dar mais um respaldo para o Felipe Luiz. Então, nesse momento, ele está seguro no cargo, digamos assim, entre aspas, porque a gente sabe que é futebol brasileiro, pode acontecer. Demi é tratado nesse instante, mas incomoda muito a atual campanha do Flamengo na Libertadores e acaba sendo ali uma vírgula no trabalho do Felipe Luiz, que começou com aquele amor, né? Aquele primeiro amor de ser um cara do clube que estava assumindo o Flamengo e ter conseguido, inclusive, uma sequência de vitórias no início lá do seu trabalho da equipe. Muito bem.